Oi, eu sou a Flávia, a professora organizada. Hoje eu estou trazendo a segunda parte de uma sequência de 4 vídeos com tutoriais sobre a organização da vida acadêmica no Notion. No vídeo anterior, nós montamos a primeira página, que é o seu painel de controle, e nesse vídeo hoje a gente vai montar então a página relativa ao curso de graduação ou de pós-graduação que a gente está envolvido. Se você perdeu a primeira parte, acessa o card que vai aparecer aí em cima para você poder assistir. E se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os outros 2 vídeos que vão vir em seguida. Então vamos parar de conversa e vamos direto para o computador para a gente montar essas páginas. Vamos explorar agora então essa página que eu montei relativa então ao curso. Então a gente vai clicar aqui e ela vai abrir. O que eu propus então aqui nessa página, né? Aqui colocar então o link para a página do seu curso na sua instituição de ensino, e aqui, diferentemente do que a gente fez lá atrás, eu estou propondo um bookmark da web, então significa que ele vai pegar as informações visuais daquela página e vai colocar aqui. Informações gerais sobre o seu curso, e mais uma vez eu botei meu curso aqui, mas você pode colocar o nome do seu curso. Então você pode colocar a duração do seu curso, né, quantos anos ou quantos períodos, né, quando é que você começou, quando é que foi o seu ingresso, né, o ano e o semestre, ou a data exata, enfim, que você preferir. E a previsão de finalização, então, quando é que você provavelmente terminará este curso. Da mesma forma que a gente fez lá na página inicial, também coloquei aqui uma seção de documentos importantes que você pode colocar, por exemplo, a ementa, né, o currículo do seu curso, com as ementas das disciplinas. Você pode, então, substituir, ao invés de colocar, anexar, né, tudo aqui para não ficar uma coisa muito grande, vocês podem incluir uma dessas listas, né, que ficam escondidas, colocar ali ementas das disciplinas, e aí aqui dentro então vocês colocam todos os arquivos, né? Então eles estarão aqui disponíveis, mas eles vão ficar assim escondidinhos e não vai ficar aquela lista enorme aqui aparecendo. Aqui também eu fiz uma tabela, né, um banco de dados, em que você vai, então, colocar também todas as disciplinas, e aí, por exemplo, ao invés de você colocar as ementas aqui, você pode fazer uma outra coluna com a ementa, e a gente vai ver isso lá junto, né? E anexar a ementa aqui de cada matéria, né? Que fica aí mais organizadinho. Então, aqui a minha proposta é você fazer o banco de dados, então, com todas as matérias que você precisa cursar, o período original, né? Então, dentro do currículo do seu curso, onde é que aquela matéria está indicada, e depois você vai, então, atualizando quando você realmente cursou, né? A gente sabe que ao longo do curso, né, a gente acaba fazendo matérias em períodos diferentes daqueles originais por diversas razões, seja porque a gente reprovou a primeira vez, ou seja porque a gente começa a fazer um estágio e aí se inscreve em menos matérias, ou porque a vida atropela a gente mesmo e a gente acaba demorando. Aqui o pré-requisito, então aqui é uma ligação com essa mesma tabela, né? Então eu escolho aqui dentro dessas disciplinas que eu já tenho listadas aqui, se é pré-requisito, né? Então a gente vai montar isso aqui junto. E aqui embaixo o meu histórico, né? Então relativo a cada um dos períodos. Então primeiro a gente vai montar essa página junto e depois a gente vai explorar então o que tem nessas páginas aqui. Então a gente vai voltar lá para aquela página que a gente tinha construído junto, né? E a gente vai construir então a partir daqui. Então quando eu clico aqui em meu curso, ele vai abrir essa página em branco e a gente vai começar a customizar essa página. Como vocês já sabem fazer essa página inicial, então aqui eu já montei, deixei o ícone aleatório que ele colocou, deixei a capa aleatória que ele colocou e já coloquei aqui um divisorzinho que vocês já sabem que eu gosto. Então aqui a proposta é inserir então
aquele link tipo bookmark, né? Então a gente vem aqui embaixo, ó, Web Bookmark. E aqui é a mesma coisa, a gente vai colocar o link, né, que a gente quer, e ele vai então trazer as informações, né, e vai colocar aqui. Então eu coloquei aqui o instituto onde eu dou aula, só para vocês verem um exemplo, né? Então ele traz a informação e traz ali a foto que tiver na página, né, para exemplificar. Já coloquei um outro divisor aqui e agora então a gente vai partir para as informações gerais do curso. Bom, então eu fiz aquelas formatações que vocês já sabem, inseri duração do curso, ingresso, previsão de finalização. Vocês podem colocar, por exemplo, o instituto ou o departamento onde esse curso é oferecido, o endereço, enfim, né, informações que vocês julgarem importantes. E agora a gente vai fazer aquela seção aqui do lado dos documentos importantes. Então, da mesma forma que a gente fez da outra vez, eu arrastei, né, para cá, para fazer essas duas colunas, para ficar mais organizadinho. Agora aqui é que a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente tinha feito. E eu sugeri, então, que vocês fizessem aquele banco de dados de todas as matérias, com as informações. Então, como é que a gente faz, como é que a gente cria aquela tabela aqui, né? Então, de novo, lá no comando, a gente vai descer. Depois que você começa a aprender o nome, se você digitar aqui, ó, ele já vai mostrar ali as opções, tá? Então a gente vai aqui, ó, no banco de dados, a gente vai carregar essa table inline. O que significa table inline? Significa que ele vai criar uma tabela dentro desta página. Se eu clicar na tabela full page, ele vai criar um link aqui para essa tabela e essa tabela vai ser criada numa página nova. Essa página nova vai ser dedicada apenas a esta tabela. Eu uso isso quando eu tenho um banco de dados gigantesco. E aí é importante que ele esteja separado sozinho numa outra página e aí eu vou sempre fazer os links para ele quando eu precisar. Tá? Ele já cria então esse modelo. Eu vou escrever aqui então currículo do curso. A gente vai falar sobre essas visualizações depois, mas primeiro a gente vai criar essa tabela então. Então a gente pode mudar aqui. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, período original. E aí, o período original, ele é uma opção só, né? Então, vocês vão ver que vocês podem atribuir, então, características, propriedades às colunas das tabelas, né? Então, por exemplo, ela pode ser um texto, como é ali no título, ela pode ser um número, ela pode ser uma opção para você selecionar, né? Uma única opção, que é o que a gente vai usar aqui. Você pode ter várias opções, então isso é legal quando você quer ter etiquetas, né? E isso é útil de você ter numa tabela, por exemplo, em que você organize leituras e aí você quer colocar ali as palavras-chave daquele texto. Uma data, uma pessoa, e isso aqui na verdade são para as contas em que você tem um time, né? Para as contas de negócios, que você pode ter uma equipe. Então, você pode inserir, então, arquivos, né, e arquivos, né, figuras, áudio, vídeo, enfim. Você pode ter um checkbox, então, para você clicar, e isso é bastante útil, né, em listas de tarefas. Você pode colocar um link, um e-mail, um número de telefone, tá? Então, isso aqui são os atributos básicos. E aí a gente tem atributos avançados, que são fórmulas. Então o Notion tem várias fórmulas que você pode utilizar, e aí tem vários tutoriais dentro do próprio Notion, inclusive fórmulas prontas já
por exemplo, o progresso de alguma atividade, né? Então tem uma série de coisas lá que vocês já podem copiar. Relação, e a gente vai usar isso no pré-requisito, então ele faz relação com uma outra tabela ou uma outra página. Então, o período original, então, vai ser esse de selecionar, porque eu só vou ter, então, uma opção possível. Vou adicionar uma outra, que é cursei em. E aí aqui eu posso botar ou selecionar, para selecionar uma vez só, ou eu posso, por exemplo, botar multisseleção. Por quê? Porque se eu, por exemplo, ficar reprovada na matéria, eu posso colocar ali os 2 períodos em que eu cursei essa matéria, né? Aquele que eu fui reprovada e depois o que eu fui aprovada. Mas a gente vai ser otimista aqui, considerando que a gente vai ser aprovado em tudo, e a gente vai colocar como opção única também. A próxima, então, é essa do pré-requisito, em que a gente vai fazer, então, a relação dessa tabela com ela mesma. Então, eu vou clicar aqui e eu vou clicar, então, que o atributo é relação. Ele vai me abrir essa caixa de diálogo falando para eu selecionar, então, o banco de dados com o qual eu quero relacionar esse que eu estou construindo. E aí eu posso escolher desse menu, e quando eu tenho poucas páginas, como agora, é fácil, mas quando eu começo a ter muitas páginas e muitos bancos de dados, vai ficando difícil de encontrar. Então eu posso simplesmente começar a escrever o título do banco de dados que ele já me apresenta. Então a gente vai relacionar ela com ela mesma. E aí quando eu faço isso, quando eu relaciono ela com ela mesma, ele me pergunta se eu quero criar uma nova propriedade em que eu vou ter, se fossem tarefas e subtarefas, né? Ou se eu quero usar a mesma propriedade só para relacionar uma coisa com a outra, só para dizer que elas têm relações. Então eu vou criar uma relação. Aqui a gente pode fazer aquilo que a gente tinha sugerido, então, de inserir o arquivo da ementa, né? E eu posso, por exemplo, colocar aqui a minha nota final, eu deixar registrada aqui com quanto eu fui aprovada, enfim. Eu posso botar aqui, então, número. Eu posso adicionar o que eu quiser, tá, gente? E aí a gente agora vai preencher isso aqui de forma aleatória, só para eu poder mostrar para vocês. Então eu vou dar uns nomes genéricos aqui e a gente já volta. Então, eu chamei disciplina 1, 2, 3 e 4. Para a gente adicionar mais linhas na tabela, basta dar Enter, né, que ele já abre uma nova linha embaixo, tá? Para deletar, é só clicar, sempre clicar nos 6 pontinhos que vão abrir as opções. Período original, né, a gente colocou que era seleção única, né? Então, se eu tenho lá 8 períodos, a primeira coisa que eu faço é criar, então, essas categorias. E aí, para criar as categorias, é só abrir, escrever e apertar aqui, Create. Clico de novo, pode ser no mesmo, não tem problema. Create, ele vai substituir. Como é a opção única, ele vai substituir. Se fosse aquela multisseleção, ele ia simplesmente colocando um atrás do outro. Quando eu clico aqui, ele já abre as opções que existem. Eu posso mudar a cor do texto da categoria. Eu posso mudar a ordem aqui em que eles aparecem. E eu posso inserir, eu posso editar também o nome aqui, quando eu abro aqui, né, para editar a cor. Eu posso editar o nome também e eu posso, inclusive, colocar um ícone, né? Então, basta saber como é que você aciona o menu de ícones no seu computador. Então, a gente abre aqui o menu do ícone e a gente pode colocar, então, ali o ícone que a gente quiser. Então, ele aparece aqui. Eu posso, inclusive, colocar só o ícone se eu quiser. Tá? Então, se tem alguma categoria, por exemplo, categoria de classificação do livro, né? Se eu gostei de um livro ou não, eu posso botar
5 estrelinhas, 4 estrelinhas, 3 estrelinhas, 2 estrelinhas, 1 estrelinha. Tá? Então eu tenho essas opções todas de customização que fica bonitinho, né, e arrumadinho. Nessa coluna de cursei em, então a gente vai criar as categorias da mesma forma que a gente criou aqui. Eu criei algumas categorias, né, só pra gente exemplificar. Você pode, inclusive, por exemplo, botar da mesma cor, se você quiser. Enfim, você faz aí o código que você achar melhor. Se você não, quero tudo da mesma cor, quero essa coluna toda da mesma cor, essa coluna toda da mesma cor, você pode fazer também, né? Então é só editar daquele jeito, tá? E agora aqui no pré-requisito, por exemplo, essa disciplina aqui do terceiro período, vamos supor que ela tem a disciplina 1 do primeiro período como pré-requisito. Então eu vou clicar aqui, e aí, como eu disse que ele está ligado a essa mesma tabela, ele já me mostra as categorias que eu tenho disponíveis. Então, quando eu tiver a lista toda das disciplinas, todas elas vão aparecer aqui e é só eu fazer essa ligação. Então, eu estou dizendo então que essa disciplina 3 tem como pré-requisito a disciplina 1. Pronto. Ele já adicionou. Tá? Então, ele já mostrou para mim aqui o pré-requisito. A ementa, então, quando eu clicar, ele vai abrir a opção de colocar o arquivo, a nota é só inserir o número, né, e o professor é um texto. Então essa aqui é a montagem básica do banco de dados, né? E esse banco de dados do Notion tem a vantagem de que é muito fácil a gente filtrar as informações que a gente quer e mostrar, então, só as informações que são importantes para a gente, ou a gente visualizar essas informações de forma diferente. Tá? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que eu filtro. Vamos supor que eu só quero ver agora as disciplinas do primeiro período. Então, eu venho aqui nesses 3 pontinhos. Vocês vão ver que ele vai abrir também uma série de opções, né? E a gente vai clicar, então, nessa opção filtro. E a gente vai adicionar um filtro. Então, o que eu quero? Eu quero que apareça para mim apenas o que é do primeiro período. Pronto. Ele esconde as outras disciplinas e eu vejo só as disciplinas do primeiro período, tá? E aí o filtro já aparece aqui para mostrar que tem um filtro, né? Eu posso adicionar mais de um filtro, né? Então, por exemplo, eu quero que apareça as disciplinas do primeiro período e, né, e que eu tenha cursado em 2020-1. Pronto. Removi os filtros, então, para mostrar uma outra coisa interessante que a gente faz com esses bancos de dados do Notion, que é a criação de diferentes visualizações. Às vezes é feio, né, olhar para isso aqui, ficar olhando para essa tabela, né? Nem todo mundo gosta de olhar para uma tabela. Então, eu posso clicar aqui, ó, em Add a View, né, adicionar uma visualização. E aí eu tenho a visualização de tabela, que é essa que a gente montou, a visualização de quadro, que é aquela organização em Kanban, né, que a gente pode colocar por status, a gente pode colocar por ano, por exemplo. Uma visão de linha do tempo, que é bastante útil quando eu quero olhar as tarefas de um determinado projeto que eu estou desenvolvendo e entender os prazos. Isso é super útil quando eu tenho um time, né, que eu consigo visualizar ali que tarefa está atribuída a quem. Então eu posso filtrar, por exemplo, só as tarefas, só as minhas tarefas. Visualização de calendário, que a gente vai utilizar em outras páginas que a gente vai construir. Uma visualização de lista, né, que é uma visualização mais limpa, e uma visualização de galeria, que coloca uns cartõezinhos, né, pra gente, com as informações que a gente quer. Então a gente vai criar aqui, nesse momento, uma visualização de Kanban, né, essa visualização de quadro. A gente pode dar um nome e a gente vai fazer essa visualização, então, para mostrar as matérias que foram cursadas em cada um dos semestres que eu estive na universidade.
eu vou só repetir a visualização da categoria que a gente vai usar para classificar, só para ficar fácil, mas vocês podem colocar o título que vocês quiserem. Então, visualização aqui de quadro, criar. E aí, ele automaticamente colocou na primeira seleção que aparecia, que era o período original. A gente vai trocar isso. Então, a gente vai vir aqui nesses 3 pontinhos, Group by, né, agrupar por, cursei em. Então, ele vai mostrar, tem 2 disciplinas, né, que não tem aqui quando eu cursei, e eu posso esconder isso. Ele vem para cá. Gosto de botar o nome da tabela de tudo, né, porque eu sei que estão todas as informações ali. A gente pode adicionar quantas visualizações a gente quiser para a mesma coisa, inclusive usando filtros, né? Então, mesmo a visualização de tabela, mas com filtros colocados, né? Para a gente não precisar ficar colocando os filtros e tirando os filtros. Então, a gente cria as visualizações e só muda ali as visualizações e já vai estar tudo pronto. Vamos criar uma de galeria só para vocês verem como é que fica, tá? Então, vou botar aqui, galeria. Criar. E aí ele vai mostrar, então, os quadrinhos das disciplinas, tá? E eu abri aqui, então, né, a disciplina 1, coloquei uma capa só para mostrar uma coisa legal que dá para fazer aqui nessa visualização de galeria, né? A gente vem aqui, aperta em propriedades, e aí ele pergunta aqui, a prévia do cartão, se é, aí eu posso escolher entre o conteúdo da página em nenhum, né, que aí ele fica um cartãozinho pequenininho, né, que ocupa menos espaço, né, ou eu posso colocar a capa da página, e aí ele automaticamente pega lá o que eu atribuí como capa e coloca aqui, né, então isso pode ser legal porque eu posso colocar uma capa que tem a ver com o espírito, né, da disciplina e fica bonitinho aqui, organizadinho. Então, a gente pode mudar essas visualizações, fazer quantas visualizações a gente quiser. Eu posso fazer diferentes visualizações de galeria, por exemplo, mostrando coisas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui na propriedade, eu escolho o que eu quero mostrar. Então, aqui ele está mostrando só o nome do cartão, né, que é só aquela coluna, né, que são as colunas lá do banco de dados, mas eu quero botar, por exemplo, o nome do professor, ou eu posso botar a minha nota final, ou eu posso botar aqui quando eu cursei, vão aparecer aqui essas informações. Mesmo quando eu ponho aqui no nenhum, né, as informações continuam aparecendo. Vou voltar para a nossa visualização padrão e seguir, então, aqui para finalizar essa primeira página. Bom, agora então a gente vai passar pro histórico, né? E a gente então vai construir essas páginas que são páginas correspondentes a cada um dos períodos que foram cursados. Então essas são páginas que você vai adicionando na medida em que você for cursando os períodos, né? A gente vai transformar isso numa página. Vocês vejam que nessa página que eu criei, eu não tenho nada aqui do lado, né? Mas eu consegui fazer com que isso ficasse restrito, então, a uma parte só da página. Eu posso, inclusive, né, puxar isso para cá. E eu fiz isso simplesmente pegando um bloco vazio e colocando esse bloco aqui do lado, tá? Então, aqui vai ficar sem nada. Eu posso puxar isso para cá para diminuir um pouquinho, para não ficar tão grande. E aí eu tenho, então, essa lista que a gente vai construindo, né, ao longo do caminho. Então, no próximo vídeo, a gente vai construir as páginas referentes ao período cursado, que vai ter, então, as informações sobre as disciplinas daquele período, listas de tarefas que você precise fazer, uma visão de calendário para você poder acompanhar os seus prazos, né? Então, a gente vai montar essas coisas juntas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai montar também os modelos referentes a cada uma das disciplinas. Espero que você tenha gostado do que eu trouxe hoje. Eu espero que você esteja montando aí a sua organização da vida acadêmica no Notion junto comigo.
Me diz aí se você está curtindo, o que você está achando, o que você queria ver de diferente, deixa aí nos comentários. E se você está gostando, não esquece de dar um joinha aí no vídeo para que esse vídeo então possa alcançar outras pessoas. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder os outros vídeos dessa sequência de tutoriais. E aproveita que você já está por aí na internet, me segue lá no Instagram e se cadastra lá para receber as atualizações do blog. Cada uma dessas plataformas tem um conteúdo complementar, então para sua experiência ser mais completa, é legal você estar em todos os lugares junto comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!